Estamos de volta, sempre ao vivo com você, 2h09 agora pelo horário de Brasília. Procon de São Paulo determinou que a empresa de viagens 123 Milhas explique as razões do cancelamento de pacotes e passagens aéreas. Tem que se explicar até amanhã, segundo o Procon. Muita gente desesperada, passageiros iriam embarcar entre os meses de setembro e dezembro. A viagem do Gustavo com a namorada seria para a Itália daqui a 20 dias. As férias foram planejadas há mais de um ano. Na última sexta-feira, receberam um e-mail cancelando a viagem. Vem toda a dor de cabeça de replanejar, de pensar o que fazer, se cancela, se não cancela, e toda a dificuldade financeira também, porque a gente já fez um bom investimento, né, na viagem. E tem toda a dor de cabeça também de férias marcadas na empresa, como que a gente lida com isso. O Procon de São Paulo notificou hoje a empresa de viagens 123 Milhas. O Procon quer que a agência explique as razões do cancelamento de pacotes que seriam utilizados entre os meses de setembro e dezembro. O órgão de defesa do consumidor quer detalhes sobre as condições adversas enfrentadas pela empresa, quantos consumidores foram afetados e quais opções foram dadas aos consumidores. É possível que a empresa seja punida. Nós emitimos hoje 7 da manhã, o prazo seria 7 da manhã, 7 do dia de amanhã, terça-feira. Precisa trazer para nós uma resposta. Essa resposta passa por uma análise técnica objetiva, responsável, transparente e, ao final, ao encaminhamento para um procedimento administrativo que vai terminar, se for o caso, em multa, por exemplo. O Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, também disseram que vão investigar a empresa. A 123 Milhas cancelou viagens de clientes que compraram pacotes e passagens da linha conhecida como Promo, que tem datas flexíveis. Nesse tipo de viagem, o cliente não escolhe a data exata nem o horário do voo. O embarque é confirmado poucos dias antes da viagem. Por causa dessa flexibilidade, a agência diz que consegue ter preços mais baixos. Uma passagem de ida e volta para Roma, por exemplo, era vendida por R$2.000, menos da metade do que se paga normalmente. A 123 Milhas disse que o cancelamento foi por conta de fatores econômicos e da pressão por conta do preço das tarifas aéreas e que vai devolver os valores em vouchers que devem ser utilizados com a própria empresa. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, isso é irregular. Isso é totalmente ilegal. Com esse voucher, ele não te garante essa viagem. Eles querem que você ainda adquira novos serviços dentro do site deles. Então, assim, ele está tirando a liberdade de escolha do consumidor de pegar esse dinheiro de volta e poder comprar com outro lugar. A empresa não informou se vai dar outras opções para os consumidores, nem quantas pessoas foram afetadas. Marcar essa viagem era a realização de um sonho nosso em conjunto, né? Então a gente sente uma frustração enorme. Eu vou pensar duas vezes, né? Porque o medo de você chegar no aeroporto e não poder viajar é terrível, né? Como disse, né? Frustração total. Você faz todo um planejamento, se organiza, compra, né? Junta aquele dinheirinho suado, né? Para fazer uma viagem e de repente dá nisso. Fica a ver navios, não sai do lugar, não se mexe, não voa. Olha, o Ministério Público tem, né, uma ala dentro do MP que cuida de defesa do consumidor. Talvez seja importante também o Ministério Público atuar nisso, na área de defesa do consumidor, para ajudar as pessoas que estão passando por esse sufoco, chamar a empresa, tentar fazer um acordo, enfim, né, que é um termo de ajustamento de conduta. Tem uma série de medidas que podem ser adotadas para fazer com que a empresa honre, né, os compromissos todos aí. A 123 Milhas diz que vai responder ao Procon no prazo aí estipulado e agora há pouco em Belo Horizonte o ministro da Justiça Flávio Dino disse que acompanha, portanto, essa situação toda e que uma investigação contra a empresa deve ser aberta ainda hoje. O Ministério da Justiça começou a investigar a empresa 123 Milhas por ter suspendido a emissão de milhares de bilhetes e pacotes de viagens. O Ministério do Turismo bloqueou o acesso da companhia a linhas de crédito em bancos públicos. O cancelamento da viagem pegou o Maurício de surpresa.
Ele reservou hotel na Itália e não sabe se vai conseguir fazer o passeio. Porque essas viagens não são tão simples, você tem que planejar, você tem que se preparar no trabalho, né? Tem todo um planejamento, né? Envolve outras pessoas. Então o prejuízo é financeiro, mas ele é também muito emocional, pela perda que você tem na viagem. A 123 Milhas cancelou passagens e pacotes da linha conhecida como Promo e que oferece viagens com datas flexíveis. Nessa modalidade, os clientes não escolhem a data exata e nem o horário do voo. Faltando alguns dias para o embarque, a viagem é confirmada. A empresa afirma que foi obrigada a suspender a linha promocional porque enfrenta custos maiores, principalmente dos preços das passagens. A 123 Milhas fez uma única proposta aos clientes: devolver os valores em vouchers, que só podem ser utilizados em produtos da própria companhia. Especialistas em direito do consumidor afirmam que isso é irregular. O Código de Defesa do Consumidor determina 3 opções ao consumidor e cabe ao consumidor escolher a reexecução dos serviços, ou então pode obter o voucher, ou então rescindir o contrato com a devida correção monetária, além de perdas e danos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, deu um prazo de 2 dias para 123 Milhas explicar por que suspendeu os serviços e determinou que a empresa indique um canal de comunicação para atender os consumidores, preferencialmente por telefone. A Senacom já recebeu 6.300 reclamações contra a 123 Milhas neste ano. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo vai cumprir as medidas previstas em lei e orientou os consumidores a buscarem seus direitos. O que eu posso afirmar é que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado tanto na dimensão de buscar uma solução, como também de punir a empresa caso se configurem, infelizmente, essas lesões aos direitos das pessoas. O Ministério do Turismo suspendeu a 123 Milhas de um cadastro nacional do setor que facilita acesso a crédito em bancos públicos. O Ministério afirma que está reavaliando esse modelo de negócios. O modelo é viável, o modelo é eficaz e ele pode contribuir para o fornecimento de pacotes turísticos mais baratos. Nesse caso, se nos depararmos com essa situação, não será por uma laranja podre que nós vamos permitir que todo jarro de suco saia estragado. Porém, a segunda alternativa é de que esse modelo de negócio não seja eficiente, não seja seguro, que seja praticado no Brasil. Aí o governo tomará medidas para que esse modelo de negócio não ocorra mais no nosso país. Em maio deste ano, a Senacom já tinha suspendido a venda de pacotes com datas flexíveis de outra empresa. Especialistas explicam que essas agências apostam em preços baixos de passagens e hospedagens para oferecer os pacotes promocionais. Como as viagens não têm data previamente marcada, as empresas são obrigadas a garimpar os dias de voos e estadias mais baratos possíveis e, assim, oferecer ao cliente a data com o menor preço. Mas com o fim da emergência da pandemia, a procura por viagens aumentou. Os preços de passagens aéreas e hospedagens ficaram mais caros. E as empresas não encontraram opções dentro da faixa de preços cobradas de seus clientes. A Marina tinha comprado as passagens da promoção para o ano que vem. Sem definição, teve que gastar mais dinheiro para garantir o passeio com a família. Eu já tive um investimento de R$ 4.500 que eu fiz pelo pacote promocional e agora mais R$ 13.000 para investir no pacote comprando direto pela companhia. Arcar com esse prejuízo, arcar e tentar reaver esse valor promocional de outra forma. Nós entramos em contato com a 123 Milhas, mas não tivemos resposta.